Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo aqui hoje estão Maurício Dantas. Hoje eu cortei o cabelo. Chupa, Nãozinho. E Luiz Cláudio. Olá. Bom, estamos começando o último Pilha de Bis da temporada 2025, né? Como vocês já sabem, nós, depois desse programa, vamos fazer nosso já tradicional recesso de começo de ano. Não. Faremos... Sabático. Isso tem que ser chique. Sabático é coisa de gente endinheirada, né? Quem tá endinheirado fala que vai fazer um sabático de um mês. Até pensa. Vamos fazer nosso tradicional sabático de início de ano, onde iremos alinhar as pautas do ano, risos, e já preparar alguns programas para o 2026, né? Que vocês terão mais pilha de gibis no ano que vem. Spoilers, teremos mais pilha de gibis no ano que vem e provavelmente já iniciaremos com o nosso tradicional programa de melhores leituras de 2025. Então, vocês não perdem por esperar, não é isso, Maurício Dantas? Sim, e a gente vai iniciar também a campanha de financiamento coletivo aí para o implante capilar de um membro secreto. Aguardem aí a divulgação. Precisamos comprar passagem para a Turquia. De onde ele vai tirar os cabelos a gente não pode falar aqui, né? Senão o Spotify derruba. Se deu uma falha no áudio na hora do capilar, vai ficar estranho o áudio, né? Implante de um membro. Lá longe. Mas é isso, vamos deixar de churumelas e vamos para os assuntos de hoje, que, como prometido no último podcast, nós ainda falaremos um pouquinho de CCXP, não é isso, Maurício Dantas? Sim, hoje a gente vai falar de anúncio, de o que é que a Panini prometeu, né? Agora a gente sabe que o que a Panini promete lançar, como temos visto nos últimos meses, e o que a Panini lança, corre um grande abismo aí. Porque já tem uns 3 meses que não sai Saga do Wolverine, a Saga do Batman, primeira temporada que eles lançaram a assinatura também é para sair em novembro, já estamos no final de dezembro, e nada deles começar a entregar pra galera. O Luiz aqui... Mas isso não é bem uma novidade da Panini, né? Com assinatura. E o Luiz aqui mesmo tá com um pedido há quantos dias, Luiz, atrasado na Panini? 42 dias, né? 42 dias. E agora que eles mandaram um código de rastreio, né? Exatamente. É bom, porque pegou esse período bom de correio meio... Pra perder é uma delícia. Né? Não, e detalhe, o pacote tem 15 quilos. Imagina o estado que vai chegar aqui. Nossa, boa sorte. Se não for carga roubada, porque afinal de contas o Luiz mora no Rio de Janeiro. Não, pior que assim, não sei quem que eu conhece, mas assim, tem uma região no Rio de Janeiro chamada Faixa de Gaza, que é assalto violência em tiro. É onde fica a sede de tudo que chega no Brasil, no Correio do Rio de Janeiro, é ali em Benfica, na Faixa de Gaza. É bem ali no meio. Puta merda, meus bonecos então tiveram sorte esse final de ano. Bom, vamos começar falando na ordem que a Panini anunciou. A gente vai, na verdade, a gente vai passar bem rápido, até porque
já tem algumas semanas que teve a CCXP, né? Nós estamos no final do mês, foi no início do mês, então tem quase um mês que teve os anúncios, então todo mundo já sabe os anúncios, a gente vai só comentar assim, bem por alto dos anúncios em si, para comentar um pouquinho mais de um outro assunto relacionado mais na frente. Então, eu vou citar aqui o que foi anunciado pela Marvel, e aí vocês, depois a gente comenta mais. Eles anunciaram mais edições agora para a Marvel, daquele que, segundo ele, já é um sucesso na DC, que é o DC de bolso. Eles anunciaram que vão fazer o Marvel de bolso, né? E que, segundo eles, são edições mais baratas, de clássicos, para poder pegar novos leitores. Eles colocaram no anúncio imagens de Homem Sem Medo, né? Do Demolidor, que é do Frank Miller com o Romitinha, e A Última Caçada de Kraven, que deve ser, eu acho que o gibi nacional que, em mais formato diferente, já foi publicado aqui. Também foi anunciado uma edição noir de Wolverine Arma X, né? Já que em 2026 vai ter aniversário aí de publicação da edição, então eles vão lançar uma edição noir, que é aquela edição basicamente só no lápis do Barry Smith, né? Uma edição muito bonita, tal. Anunciaram ônibus do X-Men Vingadores Massacre e de Heróis Renascem. Heróis Renascem também, ó. Quem quer saber mais de Heróis Renascem... Oi? Vai ficar lindo na estante, né? Vai. Lacrado, lacrado, claro. Um petardo. Quem quer saber mais de Heróis Renascem, escutem o nosso Avante Vingadores, que falamos de Vingadores de Heróis Renascem. E talvez o anúncio mais surpreendente da Marvel é Conflito no Vietnã, ou The Nem, que já falamos um bocado aqui também, não foi, Maurício? Sim, a gente comentou, acho que foi no site de Jagunços, né? Não foi nem no Pilha, foi no site de Jagunços que a gente falou sobre gibis históricos. Sim. E convidado de peso. E Matias Pinto. Isso, e a gente elogiou bastante, né? Porque é um belo gibi mesmo, como eu digo assim, até comentei isso no Twitter outro dia, o final um pouco abaixo. Não é um gibi longo, mas é um gibi muito bom, é a arte do Michael Golden. É um retrato assim muito bacana da Guerra do Vietnã mesmo, o conflito do Vietnã, né? O nome que saiu aqui na época, não saiu todo. E deve ser o mesmo nome que a Panini vai manter. Torçamos que sim, né? Eles traduziram, já mudaram um monte de tradução aí, consagrada, por assim dizer aqui, mas esse não tem nem porquê trocar, né? E é um belo gibizão, assim. Quem já viu alguma coisa aí do Michael Golden sabe que o cara é foda no traço mesmo. E você vai falar de outras coisas ou posso voltar a falar desse Marvel do bolso? Então, eu ia perguntar pro Luiz o que ele acha que pode sair nesses formatos de DC de bolso, ou de Marvel de bolso, principalmente, que foi o formato novo que eles anunciaram para Marvel aqui. Não falaram nada de outras edições de Epic, Luiz, mas falaram assim, e também, assim, obviamente, eles não anunciaram tudo que vai lançar durante o ano, né? Certamente vai ter coisa que vai sair que eles não anunciaram, obviamente. Eu só queria fazer um adendo aí. Vocês falaram do conflito do Vietnã, junto com o ROM, assim, das grandes fases que eram publicadas pela Marvel, tá faltando o que aí? O G.I. Joe e o Transform talvez venham com essa publicação aí. Eu não sei se o Transform não tá por Marvel, né? Mas falando dos quadrinhos que saíram naquela época. Do formatinho e tal, que não é de herói Marvel DC, né? Só tá faltando eles. Então talvez aí seja uma esperança que saia com esse universo Energon, só fazendo sucesso aí venha, né? Mas aí no caso o outro é da Image, né? Teria que sair por uma Devir da vida, né? Acho. A Panini pegou os direitos aí desse universo novo. E tanto o G.I. Joe antigo, que saiu originalmente pela Marvel, quanto os Transformers também da Marvel, estão com a Image hoje. Eles compraram tudo, tanto que eles estão relançando tanto os compêndios, né, do G.I. Joe e Transformers, quanto estão lançando também o gibi... A Real American Hero, né? O ARAR, né? O Real American Hero. Tanto estão continuando. Começou com a Marvel, a
a IDW continuou lançando com a numeração, né? Eu comentei isso recentemente até no programa. E agora a Image segue também, dando lá o cartaz pro Larry Hama, né? Que continua escrevendo também com alguns outros desenhistas, o Andrew Wildman, aquele que substituiu o Rick Leonard Homem-Aranha em 2099. Ele tá desenhando também os G.I. Joe, entre outros. Não sei quem tá hoje especificamente. Tô atrasadinho aí, tô lá pela 200, já tá na 300 e porrada. E é bom demais, velho. É divertido e tem umas edições assim especiais que lançam, The Hammer Files, né? Com alguns comentários do Larry Hama e tudo mais, no que ele se inspirou, nos colegas que serviram com ele e tudo mais. Então, nesse ponto também faz um paralelo aí mais super-heróico, né? Com a, o conflito no Vietnã. E mais curioso ainda, né? O Larry Hama até deu uma entrevista recentemente lá nos Estados Unidos, numa convenção lá nos Estados Unidos, que ele conta mais detalhes lá da criação, coisa que eu não sabia, inclusive. Ele fala que os personagens de G.I. Joe, né, o núcleo ali, né, o Snake Eyes, a Scarlet, o Duke, o Hawk, eles estavam para ser lançados como personagens da Shield, dentro da Marvel mesmo. E aí quando o Jim Shooter chega com a ideia lá de fazer, vamos licenciar o G.I. Joe e tudo mais, se alguém tem experiência militar e tudo mais, e joga pro Larry Hama, ele diz, então eu vou tirar isso que escrever, já estava envolvido, né, e botou no G.I. Joe. O Hawk, na verdade, né, que é o General Hawk, que é o chefe lá não de campo é o Duke, o outro é o chefe mesmo administrativo do G.I. Joe, seria o Nick Fury. E aí ele cria o Hawk, Interessante. ele cria o Hawk, né, na mesma pegada ali, mais um cara mais by the book ali do que o Fury, que é pega, mata e come. E transforma ele no outro personagem e segue com o G.I. Joe dentro da Marvel mesmo, né? Ele se encontra muito pouco, tem algumas participações, já comentamos isso aqui também, do G.I. Joe na Marvel. Mas a ideia inicial é essa. E curioso, né? Bacana, dá pra traçar mais alguns paralelos aí e se interessar mais por esses gibis, né? Estão saindo agora no formato compêndio, não é um formato meu favorito, né? Lá fora, aqui vai sair também compêndio agora. Mas é um formato capa cartão, papel fino, mais resistente. E que tem seu charme também. Basicamente é uma Epic oversized, né? Uma Epic meia, mais ou menos. Então, assim, de Marvel, é basicamente isso que saiu, Nada, né? só fazer um adendo que eu acabei não respondendo a sua pergunta explicitamente, assim, né? O que acontece? Esse formato aí do Marvel de bolso, ele tem a lógica lá o catálogo da Espanha, da Itália, enfim, meio que fechado ali. É quase aqueles volumes iniciantes de Salvate da vida, né? Gomosa, assim, né? Uhum. Mas assim, o que eu acho engraçado é que tá correto, a empresa tem que fazer baseado no lucro, mas a Panini é meio que uma papelaria, uma padaria, assim, meio que vai testando o formato. Ih, esse aqui vendeu pra cacete. Entocha de tudo que você possa imaginar até aquele formato enjoar, as pessoas pararem de comprar. Nem tudo eles acertam, né? O grande acerto, talvez, acho da história deles é a saga, né? O Saga D, a Saga Da, enfim. Mas aqueles formatos eu me esqueci agora o nome. Aquele de capa de couro, grande. É Grimoire. o, é o Grimório. Isso, Grimório, aquele grandão do surfista prateado que é mais luxuoso, fininho, caríssimo e tal. Que é pra botar em mesa de rico, assim. Mesa de sala de estar. Aquilo ali não fez tanto sucesso assim. Até porque a própria tiragem deve ser pequena, né? Mas assim, o que me preocupa é eles lançarem esses volumes iniciais, assim, né? Início de fase, eu tô fazendo aspas aqui, salvates, e acabarem não publicando isso de novo no formato correto. Então eles meio que. A DC eles fizeram isso, eles lançaram um formato luxuoso, deluxe, absolute, né? E agora estão lançando de bolso. Eu não sei se eles depois vão ficar publicando assim com tanta frequência num volume mais palatável para o bolso do cliente normal, né? Eu só me preocupo com isso, mas tanto faz, né? O problema é que isso aí não tem uma consecução, né? Parece que esse Monstro do Pântano, numa coleção específica, acho que na Espanha, saiu os outros volumes e tal, então ótimo. Eu não sei se eles fariam com a Marvel, mas o que eu gostaria mesmo, sim, eu fiz uma anotação que parece, tanto é, como eu tô falando, eles vão pro formato que eles mais estão vendo que tá vendendo. Eles próprios sabotaram o formato da Epic, mas assim, eu só gostaria de ver assim, pouca coisa, como o pessoal aí das antigas gosta muito, né, de lançar coisa antiga, assim, das grandes coisas antigas que ainda não saíram, sei lá,
os Vingadores ali da fase do Shooter pra trás e tal. O Surfista Prateado de Starling também é uma coisa que eu não entendo por que não lançou naquela época do Saga do Thanos, deu uma pulada ali no próprio encadernado, não entendi. Na época do Desafio Infinito, né? Enfim. E na DC, os livros da magia. Já que É. a DC tá lançando tudo, né? Uhum. E fora Como eu isso, acho que falei, praticamente tudo do importante, essencial de cada personagem, assim, meio que já saiu, assim, né? Pelo menos uma ou duas das três grandes fases de todos os personagens e grupos, assim, grandes que existem de DC e Marvel já saíram, assim. Não tem tanta coisa uhum. pra... Vale Assim, lembrar que eles não falaram de nada de saga, né? Naquele formato saga, eles não anunciaram nada, né? Então, sempre tem a possibilidade de mais edições de alguma saga já lançada ou sagas novas, né? Seja da Marvel ou da Não, DC. e o pior é que, assim, quando é uma coisa um pouco mais compridinha, assim, sei lá, mais de 500 páginas, eles querem saber, tem menos de 1.000 e mais que 500. Vamos lançar isso aqui em ônibus mesmo, sabe? Outra também que agora eu lembrei, 52 semanas, aquela da DC. Sim. Eu não. Pô, aquilo ali ficaria ótimo numa saga, entendeu? Só que eu acho que eles lançariam mais num Deluxe, num ônibus. Mas o infelizmente. 52, se fosse saga, são quatro, assim, são 4 edições, né? Se for publicar tudo. Eu peguei os encadernadinhos gringos que tava num precinho bacana na Rica e assim, são 4 encadernados, né? Isso da Mini, né? Da Mini 52. Mini não, né? Da Maxi, né? São 52 Maxi, que números. foi série semanal. Não, mas peraí. Olha o idoso aqui cansado. 52 dividido por 6 dá quase 9 volumes. Já é mais ou menos o que deu uma saga da Liga aí Uhum. de essas temporadas aí da saga da Liga. Mas Mas eu ó, não sei se 52 é tão antigo assim que dê pra entrar, entendeu? Mas se bem que saiu o Titãs do Geoff Jones, né? Que é muito recente. o Hulk vermelho também do Loeb. Ó, é uma pena o que eles fazem com o formato Epic, né? Porque desde o começo a gente comenta, né, que eles estão jogando ali contra o próprio patrimônio. Parece que estão lançando contra a vontade, porque a escolha de material é péssima. Tem muita coisa boa, por exemplo, o Homem-Aranha Aventuras Cósmicas, que é justamente aquele comercial de atos de vingança, né? Que o Homem-Aranha fica com poderes cósmicos e tudo mais, e tem os 4 gibis mensais do Aranha bem interligados, tem atos de vingança, que saiu recentemente também, né? E Sim. é um volume que tá esgotadíssimo lá fora. Se eles lançam isso aqui, quem tá comprando importado como eu comprava. Quem quer começar é um belo ponto de entrada aí para uma coleção, né? A gente está discutindo no grupo com o Joel, sempre o Joel, nem todo o Joel, mas sempre o Joel, que ele fala acha errado esse jeito da Epic, né? Lançar que vai lançando grandes fases e aí vai botando entre um volume e outro fases menores, assim, e você vai montando fora de ordem, né? É porque quem tá comprando a Epic já leu esse 90% desses gibis aí. Então você quer ter. E começando pelo. Tipo, você tem o volume 11 e o volume 13. O 12 é uma porcaria, mas já tem o 11 e o 13, bicho. Vou encaixar ali no meio e vai fechar minha coleção. É uma sacada bacana. Pra não começar do começo de novo. Eu quero dizer, esse começo eu já tenho, já comprei no Masterworks, já comprei no Omnibus, já comprei no seu coisa. Ele vai lançando assim, separado e vai mantendo sempre em catálogo, né? Relançando. Quem acompanha o Epic Marvel Podcast e vê aí que eles anunciam sempre com exclusividade, né? Um ano, e já anunciaram tudo que vai sair de Epic no ano que vem, inclusive relançamentos. E enquanto isso, a Panini aqui vai e lança Inimigos por Todos os Lados, né? O Round Robin, que é o pior volume. Olha, Marcos, eu tenho quase todos da Epic do Aranha aqui. Esse é o pior volume. Acompanhei assim, não foi dos primeiros, não, mas da segunda leva, mais ou menos. E meu Deus, que porcaria! São 2 sagas de anual desenhadas por aqueles filipinos genéricos, mal escritas, e uns 6 volumes, umas 6 edições do Michelini com o Larsen desenhando só. É terrível. Podia lançar vários outros, né? Aí anuncia o que? Que o Raven agora, né? Tá em pré-venda na Amazon já. E no site da Panini. Que o Raven é um gibi legal, ele surfa ali naquela onda bem nichada do final dos anos 70 de futuro pós-apocalíptico, né? Mesma coisa que o Kamandi, vem ali de Planeta dos Macacos, aquele futuro, a Terra destruída e tudo mais, né? Ele amarra ali com o futuro cósmico Marvel, Terra invadida e tudo mais.
É legal, mas é aquilo, isso é pra sair, bicho, depois que a coleção já tá consolidada, com uma curiosidade e tudo mais. Legal ter É lançado aquele negócio, né? Só se fala em outra coisa, né? isso, né? Pronto, você lançou o Punho de Ferro do Burn com Plymouth, massa, bacana. Aí vai lançar o quê? Motoqueiro Fantasma Volume 1. É um material ruim, galera, assim, datado, não é pra todo mundo. Quem vai comprar aqui é isso mesmo. Pouquíssima gente, é ROM, legal, ROM tem uma legião de fãs aqui. Né, eu tô brincando, o Jairo lá do MBB vai me xingar pô, quando eu vi isso. Pô, Mas tem. a pauta da Epic deve ter sido que nem aquela fala da Amanda Waller no filme, né? Os piores dos piores. Nós reunimos aqui os piores títulos, os piores personagens, os piores falhas e lançaram. Não é possível. Você tá assim. Gente, a Itália mandou a gente publicar isso aqui. O que, que a gente faz? Vamos lançar os piores. Pra afundar essa porra mesmo e fazer outras coisas. Mas avançando aqui, né, na nossa vaca fria, você falou aí, Marcos, do Marvel de Bolso. O Marvel de Bolso não é um projeto da Marvel americana, né? Como o DC Compact, né? O DC de Bolso é da DC americana. Começou na Itália, acho que saiu na Espanha também. A Panini Itália lançou e começou a lançar dela mesma, assim, a ideia. Claro, é licenciada, tem autorização para lançar isso. Agora, o que me chamou a atenção é que lá, pelo que eu tava vendo aqui, já tem uns 24 números lançados e nenhum desses é esse anunciado aqui. Não tem, eu tô olhando aqui, não tem Homem Sem Medo. Qual foi o outro que você falou? Foi a última caçada de Kraven. Pois é, não tem também. Agora tem coisas como Guerra Civil, Invasão Secreta, Homem-Aranha Azul, Zumbis Marvel, Guerra Mundial Hulk. Coisas Mas mais tem coisa. recentes, né? Mas tem coisa bacana Então, também, como. Saga Salvati. Basicamente é a mesma coisa que sai sempre. Mas tem coisas assim, o Demolidor passe de um buraco, lá ele. Esse é o gibi escrito pelo David Mack, com a arte do Quesada, que é logo depois de Demônio da Guarda, que é um gibi legal. Tem o que aqui, deixa eu ver. Capitão América, Lar dos Bravos, que é aquele do Wade, pós Império Secreto, né? Que o Capitão América roda ali o interior dos Estados Unidos, tentando recuperar a reputação dele ali, com o Chris Samney desenhando. Sim. Capitão América Perdido na Dimensão Z, que é do Remender com o Romitinha. Aí tem Marvel Knights do Homem-Aranha, História de Vida, House of X, Powers of Ten, Arma X. Então, assim, tem umas coisas bem bacanas. Tem aquelas duas sagas do Vingadores que a gente adora, Luiz. O Sem Rendição e o Sem Retorno, né? Que são dois belos gibis. Isso você não tendo um volumezinho só, né? São 12 edições lá fora, cada um desses. Acho que a Panini não alcançou, né, de lançar encadernado do passado aí. Ela parou, acho que na fase do Wade mesmo, né? Começo. Ficou por ali. Então, assim, é uma seleção legal, né? A Panini podia seguir isso aqui, ao invés de lançar a última caçada de Kraven pela milésima vez. E é isso, eu entendo que o formato diferente atrai também, né? Tem uma questão de acessibilidade por um lado, e tem uma outra questão que é o colecionador compra por ser uma capa diferente, por ser um formato diferente. Eu adoro esse gibi, tem uns 5 formatos diferentes. Eu me desfiz de vários deles quando eu voltei de Recife para Salvador. Porque tava fazendo peso mesmo na coleção, né? É espaço. Então acho que foi a Cavaleiro das Trevas, Crise nas Infinitas Terras. Olha, eu, Marvete, guardando isso aí. Batman 1. Eu não tenho muita coisa repetida, não. Acho que mais umas 2 ou 3 coisinhas só, assim, porque eu escolho o formato e vou me desfazendo do anterior mesmo. A não ser que eu tenha um valor histórico grande, assim, pra mim, aquela. Valor sentimental mesmo pra aquilo ali. Mas tá bom, é do jogo, né? Lançar formato diferente, mas lance mais material também, né? Fazer os dois, né? Brigar nas duas pontas, que é melhor pro mercado. Ficar lançando 10 vezes a mesma caçada de Kraven, pelo amor de Deus. Bom, Eu não tô achando aqui, mas eu lembro que eu fiz um levantamento, mas isso há 2 anos atrás. O único que eu lembro de cabeça agora é que, assim, se tem uma guerra silenciosa aí da Panini tentando lançar tudo que a Salvati lançou naquela coleção inicial preta de 60 volumes, falta o Capitão Britânia do Alan Moore. Eu acho Que a Salvati Esse- lançou. A Salvati lançou, mas lançou um volume com menos coisas do que a versão capa cartão da própria Panini de anos antes. é só o Quarteto Fantástico, acho que do Wade, não saiu, né? Ainda, não foi relançado. E o Homem de Ferro do David Michelini, olha de aí. tudo.
Pois é, então são 2 gibis, desculpa aí, Marcos, a confusão para edição, mas são 2 gibis que mereciam sair em saga, né? É o Homem de Ferro do Michelini, MD Bright, Bob Layton e tal. Tem Guerra das Armaduras, Demônio na Garrafa e etc. E o Hulk do Peter David, né? Eu acho um desperdício lançar de cara assim logo em ônibus. Mas enfim. Na hora do mangá a Panini prometeu, acho que uns 2 anos, Claymore, e nunca lançou. Só um único adendo aí que eu faria no mangá. Pois é, vou É. ignorar como o Luiz falou, vou ignorar mangá, porque teve coisa que ela anunciou e não lançou, e o que ela anunciou aqui, eu sinceramente, a única coisa que me chamou mais atenção é que eles vão lançar mais um do Urasawa, né? Então, Que eu nunca ouvi falar, inclusive, viu? Pode caçar minha carteirinha de fã do Yasal aí. é o Mushirushi. Mudido The Shin. Mushirushi. The Sign Vão of lançar Dreams. outro? É, Tá mais sendo um. uns 6 ao mesmo tempo? Isso. Pois é, É a Naoki Uesawa Mania. Surf tá nela, vendo? o cara é fora. Passou o É. Junji Ito Mania, temos Naoki Urasawa Mania. 20 Bom, Century lançamentos, né? pois é. Aí vai ter vai ter um que é Marvel, mas não é Marvel, que é o 20th Century Studios, que a piada pronta, que agora que eu tô vendo no slide que a Panini exibiu lá está 20th Century Studios, ou seja, eles erraram no anúncio. Pra variar. Não tem revisor nem de PowerPoint, bicho. Os caras não prestam atenção, Marcos, nem na linha vermelha que sublinha o erro do Não é Word. isso. Aí, assim, aí eu tô falando porque é da antiga Fox, é propriedade da antiga Fox que estão saindo gibis. Então, os gibis de Predador, Alien e Planeta dos Macacos. Eles vão continuar com lançamentos de Invencível, né? Com os spin-offs de Invencível. Então, as minisséries, tudo que é relacionado a Invencível, eles vão lançar muito provavelmente no mesmo formato que tá saindo Invencível, né? Nos encadernados. E aí o grande anúncio foi o universo Energon, que eles também erraram lá, né? Falaram Energon. Aí eles não escutam o Pilha de Bis para saber a pronúncia correta do Já ouviram nome. mais a gente, né? Pra poder se guiar e lançar coisas que a gente fala. Agora. Pois é. E É que eles assim, estão lendo só a transcrição do Spotify. deve ser. E assim, isso daqui é meio que carne de vaca, né? Porque é uma coisa que a gente sempre falava. Se alguém fosse lançar isso aqui no Brasil, não tinha como ser outra editora que não a Panini, né? E pelo jeito, eles ainda não detalharam o formato, mas como eles já lançaram assinatura, provavelmente serão encadernados. A gente só não sabe se vai ser um encadernadozinho meio mix, com as histórias sendo misturadas, né? De Transformers, Void Rivals, que eles traduziram aqui como rivais cósmicos e vão lançar. A gente não sabe se eles vão lançar cada encadernado com um arco ou se vai ser mix, né? Misturando, porque assim, a princípio não tem tanto. Assim, tem uma interligação, mas não tem muito que uma ordem de leitura muito definida, né? Tem um pouquinho mais para frente, você tem que ter lido primeiro a primeira edição de Void Rivals para depois ler Transformers. O Duke vai aparecer primeiro em Transformers para depois ir para a edição do G.I. Joe. Tem as minisséries, eles ainda não definiram como será o formato, mas já me agrada. Eu acredito que vai ser algo muito parecido com o que eles estão lançando assim, em relação a valores e formato, muito parecido com o que saiu de Invencível. A gente só não sabe se vão ser os encadernados com os arcos separados ou se vai ter mistura de edições, um formato meio mix nos encadernados que eles vão lançar. Ó, pelas capas, quer dizer, isso não quer dizer nada, né? Mas pelas capas que eles anunciaram, é a versão mix que a IDW, a Skybound Image, né? Começou a lançar lá, pelo menos pela identidade de visual e tudo, né? Eles lançaram, por exemplo, Transformers, tem os 4 encadernados, já tá saindo agora o 4º encadernado, que termina a fase do Daniel Warren Johnson. Mas também tem uma versão mix, né? Que pega ali o primeiro arco de G.I. Joe, ou de Transformers, aí aparece o Duke, né? Você lembrou bem. Aí depois o Duke aparece na própria minissérie dele, que vai levar depois a minissérie do G.I. Joe. Minissérie não, né? A mensal, a série é. do G.I. Joe. São várias minis, né, que convergem, né? É a do Duke, a da Scarlet,
a do Dash e a do Comandante Cobra. As quatro convergem, né? Os eventos das quatro convergem na nova mensal do G.I. Joe. Acho que seria mais legal se eles fizessem um volume por título, né? E aí, Uhum. por exemplo, seguisse essa ordem, intercalando com Transformers também, com Void Rivals, né? Mas, enfim, vamos ver aí, né? Eu não vou comprar mesmo, não. Tô fora. Pois é. Algo a acrescentar em relação ao Energon Universe, Luiz? Não, só fica minha revolta aí, porque a Panini não lança o Walking Dead colorido, né? Mas isso aí é pra outra oportunidade. Fica a minha revolta que não tinha nada de Walking Dead na loja da Panini na CCXP. Estão faltando para mim 2 ou 4 encadernados para eu poder ter a coleção e eles começaram a relançar. E eu não acho na Amazon, não veio para as bancas aqui e não tinha na loja lá da Panini. Então vou ficar sem, tenho que ler em scan para poder terminar os meus encadernadinhos aqui. Seguindo, vou falar. Eles também anunciaram espectadores, do Brian K. Vaughan, né? Um gibi novo do Brian K. Vaughan com o Nico Herichon, que eu não conheço, não conheço esse gibi, mas eles anunciaram com pompa e circunstância. Deve ser alguma coisa mais famosa que eu realmente não conheço. O desenhista é o de Leão de Bagdá, né? Sim, é verdade, é verdade. Então é a mesma dupla, né? Na mesma É, dupla, né? é. Bom, vamos agora para os anúncios da DC, que é onde a gente vai se prender mais. Então, primeiro, um formato já estabelecido, eles anunciaram o ônibus de Imagine Stan Lee criando o universo DC, que não foi publicado todo aqui no Brasil na época que saiu, né? Foram publicadas algumas edições ainda pela Abril, lá naquela época que a Abril já tinha meio que perdido os. Acho que foi na época que a Abril já tinha perdido a Marvel, né, para Panini, estava só com a DC. Aí publicou algumas edições em formato magazine. E aqui vai ser lançado um ônibus com tudo, né? Inclusive com o que já saiu. E com o que é inédito aqui. Vai ter celebração dos 85 anos da Mulher Maravilha, né? Vai ter algumas edições especiais, DC de ouro, né? Edições clássicas, enfim. Vamos ver, ainda não sabe exatamente o que vai sair. Eles anunciaram também a republicação do primeiro crossover do Superman com o Homem-Aranha, naquele formato magazine, capa dura, aquele formato, talvez seja aquele mesmo formato que eles publicaram há alguns anos, o Superman versus Muhammad Ali, né, que é aquele formato maior também. E aí isso abre a possibilidade de publicação de outros encontros da Marvel com a DC, aqueles encontros clássicos e depois o Marvel vs DC ali dos anos 90, Amálgama, quem sabe, já que saiu ônibus de Amálgama nos Estados Unidos há pouco tempo. E aí vamos eles falaram que vai sair mais coisas de DC de bolso, mas não falaram exatamente o que vai sair. Mas aí os formatos novos que eles anunciaram, primeiro foram as edições Facsimile, que aí eles vão pegar Action Comics 1, eles vão publicar uma versão, né, uma republicação de Action Comics 1 da maneira que saiu nos Estados Unidos, né? Só que, obviamente, traduzido, né? Não vai ser a edição em inglês, mas vai ser com as mesmas histórias que tinham. Todo mundo já leu basicamente a história do Superman, mas tinham outras histórias naquela revista, né? Então, eles vão republicar vão publicar, na verdade, uma edição facsímile de algumas dessas edições. Aí, então, eles colocaram, obviamente, na capa Action Comics número 1 e aquela edição do Flash de Dois Mundos, né? Que é o encontro do Barry com o Jay Garrick. Então, vai ser com aquelas a edição single issue, né? Reproduzindo a edição da época. O que você acha desse formato, Maurício? Eu acho engraçado. Facsimile traduzido. Mas É. Não, Mas assim, vai que eles vão fazer igual eles fizeram com o ônibus do Conan e publicam facsímile não em traduzem, né? inglês, né? Pode acontecer, Pode né? ser também. Sendo a Panini, eu assim, acho bacanas as edições Facsimile, né? Comentei aqui, eu tenho de ano 1, tenho algumas de Crise das Terras também, que eu desisti por conta do DC Finest, vamos chegar lá.
E eu acho que é uma coisa bacana, né? Emula ali o momento, lê a edição original e tudo mais. Eles repetem até os anúncios da época, Sim. toda a diagramação, é como se você estivesse lendo um gibi da época mesmo. Só o kit tier que, por exemplo, né, é feito com papel reciclado, tem aquela coisa toda de emissão de carbono e tudo mais. Então tem um selinho ali que não existia Isso eu nos não anos sabia. 80. É. Agora, fora isso, tá legal, tá bacana mesmo. Vai de cada um aí. Eu só queria ver mesmo dessas coisas aí, como é que eles vão lançar esse Homem-Aranha e Superman. É um gibi que eu tinha o da Abril, que ainda tinha a Lois Lane sendo chamada de Miriam, pra você ver como é velho. Não sei porque eu abri mão disso, doei em algum momento, acho que foi quando eu fui para Recife. Mas é um gibizinho que eu sempre gostei muito, muito, muito. E pretendo ter aí esse gibizinho. Espero que ele lance. Agora, esses outros, assim, essas coisas mais antigas, sinceramente, assim, não me atrai, não. Eu penso muito mais por ter a história mesmo do que. Ah, mas essa é a edição que o Jay encontra a primeira vez com o Barry. Não me apetece, não. Não critico a quem apeteça, não. Só acho que passa aí longe pelo de outras coisas mais legais. E até porque, por exemplo, na coleção da Eagle Moss, que teve, sei lá, 100 e cacetada volumes, era sempre tinha no final uma edição da Era de Ouro, que era a primeira aparição do Coringa, a primeira aparição do Superman, da Supergirl, Ah, é do Seu verdade. Destino. Então, assim, nem todo mundo tem aquela coleção completa, mas, tipo, isso já saiu de alguma forma, assim, se fosse curiosidade de primeiras aparições, fatos importantes, sei lá, poderia ser um facsímile da. Acho que é Brave and the Bold 28, né? Que é a primeira aparição da Liga da Justiça. Será uma parada interessante também. Ah, mas Como eu falei, eles colocaram só essas duas edições assim no anúncio. Não, provavelmente vai ter mais coisa que eles não anunciaram, né? Que vai sair nesse formato. agora venhamos e convenhamos. Um gibizão aí que, se for relançado, esse aí todo mundo tem que ir atrás é X-Men Novos Titãs, que é um baita gibizinho. Aquilo eu A, acho. Eu amo aquele gibi. a fama é proporcional à qualidade do gibi. Esse aí não é superestimado, não. Bom, antes de chegar nos dois últimos novos formatos anunciados pela Panini para DC, eu quero falar de um que me deixou muito empolgado a princípio, mas depois me jogou meio que um banho de água fria, que inclusive também discutimos muito lá no nosso grupo. O Joel, para variar, é o do Contra, que é a republicação de Crise nas Infinitas Terras, que aí é a celebração de 40 anos, né, da publicação original da Mini. Eles prometeram publicar 14 volumes de Crise nas Infinitas Terras, e aí pegando tudo, da Crise na Terra 1, né? E aí eles tinham aqueles encontros anuais da sociedade com a Liga, né? Até a publicação da Crise nas Infinitas Terras, propriamente dita, os spin-offs, né? As tainhas da Crise, e mais um livro, meio que um livro contando a história da publicação, né? Um último encadernado meio que contando a história da publicação, como foi feito, como foi planejado, como tudo aconteceu. Na hora que eu vi, eu fiquei empolgadíssimo, porque eu imaginei que seria no formato saga, então não seria tão caro, seria só caro, né? Porque, afinal de contas, um gibi formato saga hoje não o preço de capa dele não é menos que 45, 46 reais, 45 reais, então seria razoavelmente acessível. Porém, como esse daqui é uma das edições que eles anunciaram que vai ter assinatura, quando a gente vai ver lá o preço da assinatura, né, Maurício Dantas? É só fazer a conta. Pois é, saía quanto por edição, mais ou menos, que você fez a conta? Mais de 60 reais, né? Quase 70, não é isso? Quase 70 conto. Quase 70 conto. Isso com desconto. Com desconto de 30% da assinatura, né? E considerando que é tudo, certo? Sim, Porque eles falam lá que é por ano. Se for por ano, ainda faltam algumas edições. São 14, eu acho, né? são 14. A gente fez a conta ali dividindo por 12. Se for, ainda for pagar mais, 2 meses aí, então aumenta mais ainda esse valor. Pois é, eu sei que Guerras Secretas, a primeira saiu num formato parecido aqui, não foi? Naquela coleção histórica, não foi, Luiz? Oi? Não sei. Acho que sim. Foi, Não, saiu em saiu no, caixinha.
Saiu uma caixinha, não foi só a mini, né? Saiu com algumas tainhas, né? Pô, naquela Você época falou o quê? Da coleção histórica Marvel? saiu da Guerras Secretas também. Isso. Mas Isso aí. esse preço aí é a capa dura, né? Então, Crise de- provavelmente, né? A gente não É. sabe agora. Eu, sinceramente, foi um banho de água fria quando eu vi lá, pegando pelo valor da assinatura, os preços que ficariam, né? Porque a gente foi atrás, tem uma coleção parecida que saiu da DC, né? Que inclusive tem uma caixinha, né? E aí é uma coleção de capa dura, mais luxuosa, que é o que a gente está especulando que seria a base para essa coleção da Panini. Enfim, é, a, a- está saindo talvez uma coleção muito parecida, se não igual, mas muito parecida, num formato que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E Então, seguindo para. tem outras edições. Desculpa, eu posso. Não, não, pode falar. Tem outras caixinhas, assim, com a coleção, vamos dizer assim, porque essa aí realmente é a mesma coisa, né? Se eu não me engano, tem dos primeiros anos da Marvel, que é inclusive a casa dos Vingadores, se eu não me engano, né? Tem do Desafio Infinito, que é todas as coisas relacionadas a Desafio Infinito, tem Guerra Infinita, tudo assim, eu acho que não tem as OGNs recentes do Jim Starlin, mas até, sei lá, Guerra Infinita ali, até a terceira, né? Que eu não sei se é a segunda ou terceira Guerra Infinita. Tudo, pô, aquilo ali é meu sonho sair, porque assim, tem todas as tains paralelas que saíram na época, até coisa que nem tinha a ver, né? Só tinha um selinho na capa. Mas não saiu isso na época, né? Eu acho que hoje, como eu falei no começo desse episódio, tudo é um teste da Panini. A Panini viu que deve ter vendido bem aqueles boxes do Beastars, do Gantz e tal, então, né, do Demon Slayer, aquela caixinha de tal. Então eles devem estar apostando tanto no coisa de velho, é um jogo da velha, né? Pegando dois nichos, quem gosta de boxe e quem gosta de coisa velha da DC, né? Até porque, assim, eu não sei se explicitamente coisa velha da Liga da Justiça, que eu tive uma conversa com o Maurício, ele falou isso, talvez não venda bem, porque é coisa muito datada. Basicamente tudo pré-crise é datado, né? Mas assim, teve uma coleção que eu acho que era Superman e Batman, os melhores do mundo, Era de Prata. Se não me engano, Era de Prata o nome, né? É uma coleção que Sim. tem saído alguns volumes. E é coisa velha, coisa datada. Então não sei se deve ter vendido bem a ponto de, opa, vamos lançar então isso aqui. Que eles podiam simplesmente, deve ter um Absolute, um Omnibus, uma edição folheada a ouro da crise que eles podiam ter lançado. Estão lançando essa, talvez tentando abraçar vários nichos, né? O pessoal gosta de saga, o pessoal gosta de coisa velha, o pessoal gosta de boxe, né? Enfim. Bom, vamos então agora para os principais anúncios, né? Pelo menos eu acredito que sejam os principais anúncios do dia, assim, que foram esses dois novos formatos que a Panini vai lançar, que é o formato Compendium, né? Que a gente já comentou aqui, e o formato O Melhor da DC, que é o DC Finest, que é basicamente a resposta da DC para a Epic, né? A Epic Collection da Marvel. E eles colocaram no anúncio de Compendium Crepúsculo Esmeralda, né? Com a estreia do Kyle Rayner, que a gente pedia, na verdade, para ser pro Saga do Lanterna Verde ser a partir daqui, ou talvez até antes, né, do Amanhecer Esmeralda, mas eles preferiram lançar a fase mais recente do Jones e vão lançar como compêndio a fase do Kyle Rayner. E em relação ao DC Finest, eles colocaram aqui a estreia do Guy Gardner. Por sinal, dois gibis do Lanterna Verde eles usaram como exemplo para essas publicações, para esses novos formatos, né? O Compendium ainda não tem nenhum tipo de correspondente aqui no Brasil, né? Não saiu nada. Eu tenho Compendium, as edições do Starman, do James Robinson, né? Saíram dois compêndios que publicou tudo que saiu do Starman, do James Robinson, inclusive a minissérie do Sombra, o encontro com um crossover que teve com The Power of Shazam, e aquela edição que saiu na época de A Noite Final, que eles
ressuscitaram alguns títulos que tinham sido cancelados e publicaram mais uma edição de cada um desses títulos. Então também sai a edição do Starman, né? Que a DC lançou. Então, chegamos, eu acho que no ouro do que a Panini anunciou, Maurício Dantas. O DC Finest aqui, o melhor da DC, né? Já tem 62 títulos anunciados e lançados lá fora. E eu tava conversando com o Luiz em off até banquei, né? Que não ia queimar a pauta. Então eu falo agora. A Epic Collection a ideia é lançar continuamente, né? As mensagens dos personagens. Enquanto o Finest está lançando por assim dizer, né? Ou seja, momentos importantes do personagem, os clássicos, né? Isso vem muito da diferença de formato de publicação das duas editoras. Por exemplo, a Marvel sempre apostou muito nas mensais, né? Vai ter uma minissérie, outra ali, mais para caça-níquel mesmo. Chegar a época de final de ano, ou época ali de férias escolares, botar mais gibi, o anual na capa, ou na banca. Então, fora esses caça-níqueis, assim, a Marvel sempre apostou mais nas mensais mesmo, né? E é isso que a Epic faz. Já o Finest, por exemplo, a gente tem aqui o que eu peguei até, né? O do Arqueiro Verde, começa ali com a fase do Mike Grell, que aqui saiu em ônibus. Aí vai ter Morte em Família, do Batman. Vai ter uma fase do Superman que saiu recentemente até em saga, né? Que ele tá ali perdido no tempo e tudo mais. Ou seja, vai ser coisas de mensal, vai ser coisas de minissérie, vai ser um período bem antigo que nunca foi republicado, vai ser um gibi publicado aos poucos. Tem vários de DC Finance Team Ups, por exemplo, né? De encontros ali, de vários encontros, vários gibis de encontros dos personagens. Como a Marvel tem o Marvel 2-in-1. Então, é parecido, mas não é É igual. parecido, mas é diferente. Isso. Por exemplo, a gente vai ter aí. Eles também testando, né, as águas ali. A gente tem o Super Choque, né? O Static, que é talvez o personagem mais popular do Milestone. E quem sabe, né? Se der certo, eles vão lançar ali Sindicato de Sangue, vão lançar Ícone, vão lançar Hardware também nesse formato aí. Bacana. Tem um que o Jamerson até comentou com a gente que é muito bacana, que é o Red Skies do Batman, que é a fase ali imediatamente anterior à crise do Batman, né? Que tem um tie-in também, vai sair também no da crise, e isso é uma coisa bacana. Eles têm também o DC Finance Eventos, que é a compilação de eventos famosos, né? Já tem dois de Zero Hora, tem um de Crise na Infinitas Terras, e eles pegam o evento todo, eles pegam a mini principal e todos os tie-ins na ordem de leitura. É um trabalho bacana de curadoria mesmo desse material, e é muita coisa que está republicada ou publicada no Brasil mesmo pela primeira vez. A gente tem um Avante Vingadores aí para sair, né, Luiz? Que a gente comenta de uma fase importante dos Vingadores que nunca saiu aqui. Nunca, nunca, nunca. E essas coisas aqui são um ponto cego de publicação. É coisa de Legião dos Super-Heróis, coisa de Aquaman, Patrulha do Destino, que não seja do Morrison, porque só sai Morrison. E tem coisas mais atuais, como a Batgirl a Cassandra Cain, né? Que é a Batgirl que é muda. O Contrato de Judas de novo saindo, coisa da Legião, encontros da Liga da Justiça com a Sociedade da Justiça. Batman ano 1 e ano 2 no volume só. Então, assim, tem uma porrada de coisa para todos os gostos. É de prata, é de ouro, é a moderna, é de bronze. Tem eventos, tem os gibis de guerra, né? Tem um mesmo que chama só War, guerra, né? Tem o dos Super Amigos e tem algumas fases mais aclamadas, né? Recentes mesmo. Assim, recentes, leia-se. O que eu tô vendo aqui de mais recente, Supergirl do Peter David com Gary Frank. Panini já tá lançando naquele formato de luxo, né? De capa dura. Sim, é verdade. Essa Batgirl que eu comentei aqui e Essa coisa Patrulha do mais Destino antiga. que falou é o começo, né? Da criação, eu acho.
Patrulha do Destino do começão mesmo aqui. Ó, tem a Mulher Maravilha também do Ruka, da Gayle Simone, com o Terry Dodson. Tal, acho que esses são matérias mais recentes, assim. E, de novo, né? É coisa para todos os gostos. Eu acho que tem espaço aqui, tem. Mas se a Panini quiser cagar tudo, vai lançar o quê? O gibi do Gavião Negro, que só o Jamerson vai comprar. O gibi do Metamorfo, sabe? Tem outro só de ficção científica, o Pacificador. Mundo Gorila. Pacificador, nesse hype ninguém cai. Agora tem coisa muito boa antiga também. Tem o Kryptonita Nunca Mais, do Superman, né? Corrida ao Final do Tempo também, do Superman. Tem o Retorno da Liga da Justiça. Esse parece que vai sair aqui também. Não lembro se a Panini anunciou. Tem alguma coisa da Liga da Justiça no Finest, né, Marcos? Na verdade, ela não chegou a anunciar títulos Não assim, anunciou o pelo menos eu título, não, lembro. né? Ela só anunciou o formato e no anúncio ela colocou a origem do Guy Gardner, né? As primeiras aventuras do Guy como Lanterna Verde, né? É o Outro Lanterna da Terra, o título do Isso, volume. exatamente. Mas você, Luiz, você tinha feito um levantamento, não foi? Sim. Não, só falando primeiramente sobre esse Lanterna Verde aí, também é casar com a série, né? Que a série vai lançar no ano que vem, né? Sim, Não tem é o uma boa mesmo Lanterna Verde, mas, né? Casa. Uma coisa assim, da listagem que eu tava vendo do que já saiu, porque assim, essa coleção tem um potencial gigantesco, né? Originalmente, né? Não tô falando nem o que a Panini poderia lançar do que já saiu, tô falando do que ainda não tem, entendeu? Mas, por exemplo, uma coisa que. Eu fiz um levantamento olhando esses cento e poucos lançamentos que já estão previstos ou saíram, do que eu compraria. Eu também não compro tanta DC assim, eu devo ter 4 vezes a minha coleção mais do que Marvel do que DC, mas assim, como o Maurício falou ali, o Super Choque, que, né, acho interessante para ler, esse Batman pré-crise, a Mulher Gato do Jim Ballant, que também pega exatamente um período aí da saga que acabou de sair, né? Da Queda do Morcego até o Contágio, que é exatamente o que saiu, né? Acho que Isso. só saiu isso na revistinha mesmo, né? Isso não Sim. chega nem no formato prêmio. No formato prêmio saiu a Batgirl, né? Muita coisa da Mulher Maravilha, só que assim, eu acho que o começo da Mulher Maravilha, que saiu nos anos 40 lá, deve sair nesse DC de ouro aí. Então, o da Gayle Simone, eu não sei se sairia, por exemplo, uma saga futura e tal. Então, eu anotei mais aqui para sair a fase pré-crise, porque assim, complementa mais. Eu fiz um levantamento recente, assim, basicamente tudo que é relevante, minimamente, o autor ou alguma coisa que tenha acontecido na fase da Mulher Maravilha, meio que já tá saindo, tá pra sair. Os buracos vão se completar, né? Assim como, por exemplo, do Homem-Aranha, que, sei lá, em algum momento, até a revista se renumerada ali no 441, né? Praticamente já tudo saiu encadernado do V1. Eu notei aqui a Supergirl também, o comecinho da Supergirl. Tem um encadernado arrudo, assim, mas ele não fala exatamente os anos até porque é coisa pulada. Do Robin também seria interessante esse o primeiro Robin, né? A fase pré-crise da Liga da Justiça, que o pessoal fala que é meio ruim, mas, enfim, o interesse meio mórbido meu. Tem uma revista que eu não sabia nem que existia, que é do Super Amigos. Talvez eu compre também. Não sei se vocês leram. Vocês recomendam, Não. conhecem. É O o. Sargento Rock. Não, o Super Amigos é. Cadê? Super Amigos, eu pensei até que fosse aquele do. Como é que chama? Do Kirby, mas não é Aí é não. Super Powers. É Super Powers. Aqui é Super Friends mesmo. A Folha dos Super Inimigos. É do Nelson Bridwell, que eu não me recordo. Tem a Ramona Feldon, que até outro dia tava desenhando ainda, 90 e tantos anos, desenhando mais do que muito desenhista aí que bota tudo pro digital. Uma das principais desenhistas do Aquaman clássico também. Mas é um gibi mais infantil mesmo, assim, pelo que eu tô vendo aqui, da pegada. Não é uma tela que eu conheço, não. Deve Então, ser e baseado para no desenho, né? Também Isso. assim, pelo que eu vi, sim, pela arte e tal. E para complementar aqui, o Sargento Rock é o conteúdo 5962 que saiu naqueles primeiros combates, a edição da Ópera Gráfica, só o comecinho. E essa edição, claro, do Finest tem mais edições. O encadernado Horror 6970, que é o período que pega aí, que é do Jerry Conway, que é aquela Mansão dos Segredos, Casa dos Mistérios. Eu sempre confundo um nome com Uhum. outro.
Porque é coisa meio Vértigo, né? Antes de ser Vértigo, é coisa de terror de quadrinho. Eu não tenho muito, o pouco que eu tenho é aqueles gibis meio, vou dizer assim, entre aspas, não tão bons, para não falar ruins, brasileiros de terror. O pouco de terror que eu tenho de quadrinho é isso. E eu acharia também interessante de ter, né? Porque foi meio que a base do que ia ver depois lá no Vértigo dos anos 90, né? Tem o de Quer dizer, Velho tem. Oeste também, viu? Tem o do Western, que tem o Tony DeZuniga, tem o Joe Kubert também desenhando. O Kubert que também tá nesse do Sargento Rock, se não me engano. Isso mesmo, tá sim. Seria essa fase do horror, guerra e tal, ou seria o Killraven do DC Finest brasileiro aqui? É, eu acho que sim, viu? Então vamos lá. O desafiador do Neil Adams, por exemplo, é um gibi obscuro, mas que tem uma galera aqui que procura. O Demônio do Kirby, né? Que é o Etrigan, que saiu aqui já em Já saiu isso dois também. volumes, que é um material bacana. Assim, eu acho que a Panini tem que parar de ser preguiçosa e não lançar só o que ela já tem traduzido, né? Mas pronto, várias épocas eles lançaram porque já tinha traduzido. Tipo, essa do Capitão América recente, né? O Homem Sem Pátria, porque é aquela fase do Wade que saiu aqui, né? O Projeto Despertar e tudo mais. O, aquela história que o Capitão acaba voltando, aí tem o Cubo Cósmico e ele acaba cortando a mão do Caveira. Se não me engano, é aí, né? Que ele tenha pedido a volta do Bucky e o Bucky volta como soldado invernal. Me corrija se eu estiver errado. Então, eu acho que esse é um material para Legião dos Super-Heróis. Tem muita coisa Legião dos Super-Heróis que podia sair bacana aqui. Mas o Gibi mesmo já começa com uma fase menos clássica, assim. E aqui, esse Legião dos Super-Heróis se resume a Saga das Trevas Eternas e milagrosamente saiu 1 ou 2 volumes recentes, né? De outro material aí. É antes da Saga das Trevas Eternas. Isso. Eu acho que é imediatamente anterior. E o anúncio é Que justamente esse, que é né? O que comprido, né? levou. É. O Paul Levitz, ele tem duas fases, né? Duas Sim. épocas que ele escreve. Então, Eu concordo, mas tem muita coisa também, tipo o Five Years Later, né? Que é aclamadíssimo aí, tem o Giffen na arte também. Tem aquela. Ah, pronto, aquela Legião, aquela sigla, né? Legião, que é do Vildox, com o Lobo, com o. Acho que é o Monel que tá lá, o Capitão Cometa. Enfim, é um gibi que saiu aqui em DC 2000 que tem muita gente que gosta. Eu, particularmente, adoro. Eu gosto da ideia, né? De ser uma polícia privatizada ali do espaço. Ou tipo que um rival ali de alto valor da Tropa das Lanternas Verdes. Esse é um material que também podia sair aqui bacana. Não foi anunciado nem lá fora ainda, estão antecipando, é verdade. Aquaman também tem fases legais, né? Acho que foi você, Luiz, que me mostrou outro dia, né? Uma capa de Sub Diego, que é aquela fase do Aquaman que San Diego afunda, aí ele se torna um monarca lá de lá também. se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, não foi algum DC de bolso. É por isso que eu te mandei, que era eu vi um que eu não conhecia, eu falei, ué, será que. Acho que foi te procurar aqui na conversa. Enfim, A esse gente, é a uma. gente não tá, a gente não tá mais indo nas coisas essenciais, assim. Meu Deus, a fase do Peter David do Aquaman. A gente tá indo na. Pô, isso aqui também é interessante. Isso aqui o pessoal não É, gostou, não vendeu? Vamos nessa outra aqui também. Pô, é legal. eu acho que o equilíbrio certo é esse, né? Lançar os medalhões, de novo, né? Pra mim, a forma de sucesso da Epic, lançar os medalhões e intercalando com outras coisas ali que complementam de uma forma ou de outra. No caso da Marvel, complementa a cronologia. No caso da DC, por exemplo, você gostou disso aqui do Aquaman, do Peter David? Tem essa aqui que é muito boa também. Tem essa do Kurt Busiek, tem essa que é de. Aliás, é a do Busiek que é de magia, né? Feitiçaria. Liga ali ao Ion, né? Aquele da Atlântida, aquele que aparece até no passado em Crise na Infinitas Terras. Então tem muita coisa que dá para lançar aí. Agora conhecendo a Panini, eles vão ficar nessa mesma aí de Western, o gibi de zumbis lá, a origem do Robin. Mas é Batman, então vai vender, sabe? Pois é, vamos ver, né? Porque como que eles vão fazer, o que eles vão lançar exatamente, porque é aquela coisa, eles anunciam e para ser lançado no decorrer do ano, né? A gente sabe que obviamente não vai lançar no mesmo ritmo que foi lançado lá nos Estados Unidos, até porque aqui já está saindo
coisa demais, né? Já tem muita coisa saindo ao mesmo tempo e não tem como o mercado absorver isso tudo. E tem, Mas pode falar. não, e tem isso ainda, Marcos. Os formatos competem entre si, né? A gente Sim. tá vendo aí, por exemplo, Saga dos X-Men não podia competir com o que tava saindo de edição definitiva, né? Homem-Aranha, idem. O Epic Collection também, que tava chegando num ponto ali do Aranha, enfim. E aí você fica, pô, mas isso será que vai sair como? Se a Panini tivesse uma linha editorial mais definida, você podia meio que apostar, né? Dizer assim, não, esse é o tipo de coisa que sai em Epic, esse é o tipo de coisa que sai em Omnibus, sabe? Ter uma previsibilidade até para que o leitor possa se programar. Não vou pegar esse, vou pegar aquele, opa, vou pegar esse. Ah, não, vou esperar isso aqui sair no formato que eu quero, sabe? E não tô falando só para economizar, para ajudar o leitor, não, mas para não até avançar, ó, as próprias publicações, né? E daqui a pouco É você verdade. vê gibi É, saindo aí a R$ 20 na Amazon. eu ia discordar de você falando que assim, que a gente tá falando coisa meio velha, né? Então, assim, quem compra coisa velha, compra só as coisas velhas. Mas atualmente está sendo muita coisa velha, muita coisa antiga. E aí realmente já não. Mesmo o cara que só compra coisa antiga, que assim, sei lá, 60% das coisas ainda é. Eu acho que ainda é coisa mais recente, né? Coisa assim que saiu dos últimos, sei lá, 20 anos, né? Mas mesmo assim, se essa coleção aqui, que é tudo coisa antiga e tal, eu sinceramente não sei. Talvez o foco dela seja esse, né? A gente, casando com o que a gente falou lá no começo, ela esteja boicotando a Epic da Marvel, mas agora ela vai reforçar a Epic, entre aspas, da DC, né? Talvez valha mais a pena, né? É o pessoal mais afeito à coisa mais antiga. Não sei. Será? Vamos ver. Bom, para finalizar nosso último pilha de bis do ano, quero que você, Maurício Dantas, de todos esses anúncios que a gente falou e do que a gente viu até agora, qual que te empolgou mais e qual que você achou que é mais do mesmo? Mas eu gostei da ideia aí de lançar o Caio, né? Caio Reiner em compêndio. De novo, não é meu formato favorito, eu preferia que saísse mais saguinhas ali. E gostei muito do Marvel de bolso também, né? Pode ser ter um material ali bom que há muito tempo não é lançado. Agora, de outro lado, eu não me empolguei muito. Não falar nada de Epic, não falar nada de Omnibus também, né? Não me recordo. E, Ônibus sinceramente. falaram. Ah, sim, Ônibus? é verdade, é verdade, é verdade. Massacre, Isso, Massacre Heróis Renascem. Só o fino da o bolsa. Just Imagine do Stan Lee. Isso. Tô cansado mesmo. Acaba 2025, porque você acabou de falar disso aí, eu já apaguei da memória. Mas eu não me interesso nem um pouco por ônibus. Passo longe mesmo. Gosto dos meus formatos menorzinhos aí, como o Finest, né? E, sinceramente, assim, eu não podia muito me importar menos aí com esses interesses deles nas Epics, né? Acho que foi a Home, que mesmo eu não comprando, eu acho que é um lançamento legal. Assim, e a gente não falou aqui, mas essas mensagens, né, já aumentaram de preço, eles prometeram ser mais acessíveis, mas já tá indo para 30 conto a mensal com duas historinhas. E fica nessa presepada. Não, a gente primeiro botar uma capa cartão porque é para ter mais durabilidade. A gente tem até hoje mensal da Abril com aquele grampo enferrujado, Enferrujado. a capa molenga, mas o corno do editor acha que é a capa cartão que vai fazer durar mais. Aí revolta atrás, aí muda de ideia. Não, é porque assim é melhor. Não, assim é melhor. Eu tava enganado antes. E essas são mudanças de formato aí e esses vacilos, né, de publicação mesmo. Mas sim, só para fechar aqui, hoje eu tô falando demais. Eu não me empolgo em nada com o lançamento do Energy Universe e eu acho que, brincadeiras à parte aí, os caras não sabem nem falar o nome é sintomático disso. Há alguns anos o gibi da IDW do Transform saiu aqui pela Comixology, saiu aqui pelo Social Comics, que quem foi editor do Social Comics um tempo foi o Samina Aliato, quem trabalhou lá há muito tempo foi a Isabelle Félix, é capaz de botar esses dois para intervir aí nessa
essa coleção também. Tipo, já conhece o material. Não é bem assim, é uma continuidade diferente. São os mesmos personagens, mas com uma pegada completamente diferente. E o que eu vi essa galera fazer de cagada, bicho, na tradução de nomes. Primeiro que já não traduz os nomes dos Transformers, né? E de falta de contexto mesmo, sabe? Aquela coisa do traduz um artefato, uma coisa numa edição, na outra edição tá em inglês, na terceira edição tá com outra tradução. E tá a falta de qualidade mesmo da coisa, assim, né? Precisava pegar alguém, não tô me candidatando, não tenho tempo pra isso, não vou fazer de graça, que eu não sou otário. Mas precisava pegar alguém que tivesse o mínimo de conhecimento desse material aí, ou que soubesse pelo menos acessar. Existe uma wiki sensacional de Transformers. É só ir lá e ler, sabe? E entender pelo contexto o que aquilo significa ali, definir, fazer o livrinho de traduções, um manualzinho, pronto. Mas não, e G.I. Joe pior ainda. G.I. Joe tem muito mais personagens, tem muito mais conexão aí, e essa cronologia nova é ainda mais interligadinha ali, é tudo amarrado, né? Porque a questão do Energon chegar na Terra como uma fonte de energia acaba motivando, dando um salto a uma corrida de arma, né? Por essa tecnologia. Uhum. E há um salto tecnológico ali, né? Em equipamentos e tudo mais, os equipamentos dos Cobras e tudo mais, é que vai liderar isso e os comandos vêm como uma forma de combater e de escalar aí a defesa, né? Do bem, entre aspas. Que não é bem Se eles bonzinho não assim, não. traduzirem G.I. Joe, se eles não traduzirem G.I. Joe como comandos em ação, teremos um problema. Mas aí eu acho que tem uma questão com a estrela também, viu? Que deve ser proprietária do Pode nome até ser, hoje. Mas pode o ser, problema não pode é ser. nosso, né? É. Sonhar não custa ainda. E você, Luiz? Diga aí, o que que você gostou mais do que eles falaram e o que que você não curtiu tanto assim? Não uma coisa específica, eu gostei do anúncio do formato, esse DC Finals, e eu não gostei da coisa em si, né, do todo, porque a gente pegava anúncios da CCXP lá no começo, até outros eventos, nem CCXP, sentar lá no a Era de Ouro dos youtubers de quadrinhos, né, sentava um cara, ia o Levi Trindade, falava 30 negócios que ia sair no ano, e, pô, se você pegar, eles lá não sabem o quê, umas 6 coisas, sabe assim, Isso a é única verdade. realmente Muito mais impactante. diluído, porque até porque eles têm aquelas lives, agora tem podcast também, então tudo isso eles vão, foi diluído, eles vão provavelmente anunciando conforme no decorrer do ano, né? Então, para um Mesmo painel nessas. numa CCXP não teve tanta coisa assim, não. Então, mesmo em live o checklist do site, não tem assim, impacto, uma coisa impactante. Não precisa nem ser todo mês, não. Sim, Geral, sabe? Então, assim, se você pegar. Assim, impactante mesmo foi essa aí do universo aí, do Energon, irmão. Agora eu não sei como é que fala. isso. E assim, para quem não conhece, não se importa tanto, é um anúncio de peso para quem gosta, para quem não conhece, assim. Para mim, eu vou comprar de curioso, que vocês leem, falam que é muito bom, muito legal e tal. Vou comprar para ver o comecinho, que nem Invencível, Walking Dead. Vou comprar o Saga lá do Brian Vogue da Devi. Vou comprar o começo aí para ver, né? Se for bom, eu continuo no meu gosto, né? Mas assim, achei fraco no geral. E dependendo aí se você considerar que a gente tá falando aqui mais de comics, impactos de gibis mais autorais, coisas assim mais cult, cabeça, né? Os anúncios das editoras pequenas aí, editoras periféricas que não são essa gigantesca Panini, sinceramente foram muito mais interessantes do que a da Panini em si, né? É verdade, é verdade. Temos anúncios da verdade, todas as outras editoras, eles anunciaram os planos para o próximo ano, a grande maioria anunciou lá na CCXP, e a Panini, pelo tamanho dela, realmente foi fraco, assim, o anúncio. Bom, eu vou falar do meu, o meu talvez, o que eu fiquei mais empolgado foi o mesmo que me decepcionou, que é justamente o anúncio da publicação dessa coleção da Crise nas Infinitas Terras, que eu fiquei empolgadíssimo quando vi, que eu jurava que era um saga da Crise, pô, 14 volumes publicando tudinho, isso vai ser muito legal, apesar que eu tenho aquela edição definitiva, né, que foi lançado há alguns anos da Crise, e eu falei, mas eu vou querer essa. Só que aí, ao mesmo tempo que me empolgou, quando eu soube o preço, já
desempolgou, né? Já fiquei meio assim, porque eu sei que essas primeiras histórias, aquelas histórias, principalmente os primeiros encontros, não são muito pra mim. Eu reconheço isso, mas eu pegaria por um precinho mais acessível, mas agora eu já fiquei pensativo se vou encarar ou não essas edições, né? Vamos ver quando realmente divulgarem o formato, o lançamento, né? Quando tiver tudo certinho, o que que eu farei, porque assinar um gibi da Panini sem ter, mesmo estando com tudo certinho, tudo definido, já é um risco extremamente alto, imagine desse jeito, né? Então, passarei Ô, longe da assinatura da Panini. ô Marcos, ainda tem a questão que eles prometem a caixinha, né, junto com o último volume. Sim. E aí, se você for ver pelos últimos lançamentos da Panini, essa é capaz dessa caixinha sair junto com o último volume quando lançar a geral também, né? E aí você que pagou a assinatura e chorou lá, reclamou porque demorou de lançar, vai ver a pessoa não esperar nada e comprar na pré-venda da Amazon e receber a caixinha também. E provavelmente receber antes de você que tem assinatura. Ah, mas com certeza. Eu lembro o Daniel, nosso amigo lá, Poptopia, ele no interior de São Paulo estava recebendo, ele posta lá, né, o direto das bancas, ele posta lá e quando eu estava colecionando, né, pela assinatura o Saga do Aranha e o Saga do Clone, a primeira temporada do Saga do Aranha, ele chegava lá no interior, é São Paulo, beleza, e tudo mais, mas eu fui assinante da Abril, né, a assinante da Abril recebeu o gibi quase que 3 semanas antes de chegar na Sim. banca. E Tá vinha chegando na todos, banca. né? Todos os gibis do mês vinham naquele pacotinho verde ou cinza, né? Isso, exatamente. Aquele cheiro forte de tinta. A Sim. gente ficava, batia uma onda, a gente ficava doido para ler aquilo ali. É isso. É isso. Bom, chegamos ao final do último Pilha de Bis de 2025. Quero agradecer demais todo mundo que participou do Pilha esse ano. Esse ano foi um pouquinho mais. Tivemos alguns hiatos no decorrer do ano, seja por imposição dos servidores, seja por coisas da vida, mas vamos tentar que ano que vem esses hiatos sejam menores ou que não tenhamos hiato preferencialmente. Mas quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que colaborou para o Pilha de uma maneira ou de outra. É, eu, Maurício, Dãozinho, que somos um pouco mais regulares aqui, e Luiz, que participa sempre, né? Enfim, Joel e todos os outros que já participaram de alguma edição esse ano do Pilha. Quero agradecer a participação de todos e agradecer principalmente aos nossos ouvintes, né? Que não temos uma audiência alta, né? Uma grande audiência, uma massiva audiência, mas é uma audiência bem qualificada. O pessoal tá sempre comentando, tá sempre ouvindo e comentando, seja nos grupos, né? Seja nas publicações. Então, quero agradecer a vocês que aguentaram mais um ano, mais uma temporada de Pilha de Bis, uma temporada também de Avante Vingadores, né? Capitaneada aí pelo Maurício e pelo Luiz, que fazem esse esforço jornalístico de fazer esse podcast dedicado aos Vingadores todo mês. Que agora também tem um feed exclusivo lá no Spotify. O link do feed exclusivo do Spotify vai estar aí no post também, né? Depois que é publicado no feed do Sete Jagunços, é publicado também no feed exclusivo lá do Spotify. E é isso, quero agradecer todo mundo que nos aturou nessa temporada, que na próxima temporada estaremos de volta falando de muitos gibizinhos bons, alguns ruins e outros assuntos relacionados. Então, primeiro quero agradecer você, Luiz, por participar do último Pilha do ano e feliz ano novo para você, Luiz. Obrigado, muito presente aí, muito peru, muita rabanada. Opa! Lá ele. Muito gibizinho, né? Porque a pilha da pessoa só cresça e que diminua também, né? Que é importante é isso, né?
É verdade. Tem coisa pra ler. A pilha tem que crescer, mas assim, a pilha tem que crescer, mas tem que ter uma circulação na pilha, né? Não pode só crescer, tem que ler os gibis que compra também. Que sua pilha se renove. Pronto, isso é bom. Feliz ano novo, viu, Maurício Dantas? Será? Tomara que sim. Eu espero que Eu tenho até medo de dar uma de tica e dizer que pelo que tá não fica, mas. Não, é melhor não, que ano que vem é ano de eleição. O horóscopo tá me prometendo maravilhas pro ano que vem, hein? Salvador vai parar de me fazer mal, mano. Olha aí. Eu só sei o Mas. seguinte, que se eu não ganhar nessa Mega Sena da virada, meus planos para 2026 estarão seriamente prejudicados. Eu também. Na verdade, eu já tô sem planos, porque eu já tô esperando não ganhar. Se eu ganhar, aí eu improviso. Mas improvisar Não, com mas dinheiro... aí que tá, você pelo menos tá desse jeito. Meus planos incluem ganhar na Mega Sena da virada. Então, se eu não ganhar, eu estarei extremamente frustrado, porque inclusive algumas coisas eu já comecei a gastar por conta. É isso que eu ia perguntar. Aí que é o pior. Esse é o problema. Vou nem me oferecer, porque se você tá assim, você não vai ter dinheiro pra pagar seu advogado. Nada que uma ação pro bono não resolva. Aí você liga lá pro DDD 51 do nosso amigo Votinho. Aliás, será que algum dos membros falecidos do grupo vai ressuscitar esse ano? Não sei, estamos retornando, estamos aguardando o retorno de Votinho a Zambuja já tem o quê? Uns 4 anos, né? Ele não ressuscitou em 3 dias, já tem 4 anos, ele ainda não ressuscitou. 3 anos, talvez. O Marcelo Miranda está preocupado com outras coisas agora. O Marcelo só vai voltar a gravar com a gente quando pegar uma DST. Pois é, ele nos abandonou de vez. Mas quem sabe agora o 2026 vai ter filme novo do Homem-Aranha. Quem sabe isso não é uma explicação, uma inspiração para a volta do Pilha do Aranha, o nosso popular Piranha. Olha aí, quem sabe faremos figa para 2026 isso acontecer, essa graça seja alcançada. Oremos. Então é isso. Um feliz 2026 a todos os nossos ouvintes e que seja um ano com muita paz, muita saúde, muito dinheiro no bolso e, obviamente, muito gibizinho, seja ali na mão, lendo, seja no tablet, seja na estante, mas os que estiverem no tablet e na estante que vão para leitura, não fiquem ali só acumulando poeira e ocupando espaço na memória do seu dispositivo, que gibi foi feito para ler, não só para ficar bonitinho na estante, né? Ele é feito para ler e gibi parado sem leitura é igual terra parada sem produtividade. Daqui a pouco vamos criar um movimento para invadir a casa de quem só pega gibizinho para deixar bonito na estante, para a gente pegar e entregar para quem vai ler, não é isso, Maurício Dantas? Cuidado, Vitor. Pois é. Votinho seria um dos primeiros a serem atingidos por essa medida drástica. E é isso, pessoal. Até o ano que vem com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Adeus. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br